Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma os mares se mostraram cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do grado de Proteus são cortadas. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente, pisando um cristalino céu formoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do tonante, pelo neto gentil do velho Atlante. Deixam dos sete céus o regimento, que do poder mais alto lhe foi dado, alto poder que só com pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ali se acharam juntamente num momento os que habitam o Arcturo congelado, e os que Austro têm e as partes onde a aurora nasce, e o claro sol se esconde. Estava o padre ali sublime dino, que vibra os feros raios de vulcano, num assento de estrelas cristalino, com um gesto alto, severo e soberano. Do rosto respirava um ar divino, que divino tornara o corpo humano, com uma coroa e cetro rutilante, de pedra mais clara que diamante. Luzentes assentos marchetados, de ouro e de perlas, mais abaixo estavam os outros deuses todos assentados, com a razão e a ordem concertavam. Precedem os antigos mais honrosos, mais abaixo os menores se assentavam. Quando Júpiter, alto assim dizendo, com um tom de voz começa grave e horrendo. Eternos moradores do luzente, estelífero poro e claro assento. Se do grande valor da forte gente de luso não perdeis o pensamento, deveis ter sábio claramente, como é dos fados grande incerto intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Já lhe foi bem o vistes concedido, com um poder tão sigelo e tão pequeno, tomaram um muro forte e guarnecido, toda a terra que rega o terro ameno. Pois contra castelhano tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno. Assim que sempre enfim com fome e glória, teve os troféus pendentes da vitória. Deixe, deuses, atrás a fama antiga, que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. Também deixo a memória que os obriga, o grande nome quando a levantaram, um por seu capitão que peregrino fingia na serva espírito divino. Agora vedes bem que, cometendo um duvidor mar num lenho leve, por vias nunca usadas, não temendo de afro que nota a força, mais se atreve. Que havendo tanto já que as partes vendo, onde o dia é comprido e onde é breve, inclinam o seu propósito perfia, a ver os berços onde nasce o dia. Prometido está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tem longos tempos o governo do mar, que vê do sol a roxa entrada. Nas águas tem passado do inverno, a gente vem perdida e trabalhada, já parece bem fito que lhe seja, mostrada a nova terra que deseja. E, porque como vistes tem passados, na viagem tem tão ásperos perigos, tantos climas e céu experimentados, tanto furor de ventos inimigos, que sejam, determinam, agasalhados, nesta costa africana como amigos, e tendo guarnecida lá a frota, tornarão a seguir sua longa rota. Bom, essas aqui são as primeiras estrofes, né, do conto do Lusíadas, que começa aqui na 19ª estrofe e vão até a 29ª estrofe. Essas estrofes estão aqui no contexto que é o concílio dos deuses no Olimpo. Bom, pessoal, eu sou Caio Mota Ribeiro, eu estou aqui trazendo aqui uma leitura dos Lusíadas com vocês, e hoje eu vou estar comentando aqui as estrofes que eu acabei de ler, que é o concílio dos deuses no Olimpo, mais precisamente o começo do concílio, porque ele começa aqui na 19ª estrofe e vai até a 41ª, na verdade começa na 20ª estrofe. Então eu dividi esses eventos aqui que Camões narra em duas partes, e hoje aqui nesse vídeo com vocês eu vou estar comentando a primeira parte, que é a convocação feita por Júpiter, e ele dá o seu parecer sobre a viagem dos portugueses rumo ao Oriente e o que o destino diz sobre o futuro do Oriente. Aqui a gente começando aqui nesses nossos comentários, indo para a 19ª estrofe, que Camões narra a navegação dos portugueses. Mais precisamente, esse aqui é o começo da obra, porque as estrofes anteriores foi a introdução que Camões deu e a dedicatória que ele fez ao rei Dom Sebastião, onde ele descreveu um pouco sobre o que ele ia estar falando nos Lusíadas e dedicando a obra ao esse monarca português. É muito importante a gente estar prestando atenção que Camões ele não narra essa empreitada do Vasco da Gama começando com a partida dele ali de Portugal, ou seja, quando a frota parte de Portugal para começar a viagem, ele não narra a partir dali. Esse momento aqui, como ele diz, já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando.
Ou seja, ele narra a partir com ele já navegando na costa africana oriental. Ou seja, é ali que Camões começa a narrar a obra. Mais pra frente vai acontecer alguns eventos que Camões vai narrar o que levou a essa empreitada, ou seja, na verdade, Camões, nesta obra aqui, que é os Lusíadas que a gente está lendo, Camões está narrando os grandes feitos do povo lusitano. Então, Camões vai narrar toda a história de Portugal. Então, mais pra frente na obra, que a gente está no começo ainda, a gente ainda está nas primeiras estrofes do primeiro canto, mas mais pra frente Camões vai estar narrando o que levou a essa empreitada e o desejo do povo de Portugal de se lançar no mar e alcançar o Oriente. Então, recapitulando aqui o que eu disse agora há pouco, Camões começa a narrar, e é importante vocês estarem com isso na cabeça, Camões começa a narrar essa obra a partir da passagem dos portugueses ali na costa africana oriental, ou seja, já passaram ali pelo Cabo das Tormentas, pelo Cabo da Boa Esperança, e já estão aqui próximo de Moçambique, conforme a gente vai ver nas estrofes futuras. Então aqui, né, já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Ou seja, aqui Camões narra que os portugueses estão navegando pelo mar. Eles vão apartando, ou seja, eles vão cruzando as águas dos mares, com os ventos soprando, enchendo as velas das naus portuguesas. Da branca escuma os mares se mostram, cobertos onde as pruas vão cortando. As marítimas águas consagradas, que do gado de Proteus são cortadas. Aqui, novamente narrando descrevendo como é que a frota portuguesa vai atravessando o oceano. Aqui as marítimas águas consagradas que do gado de Proteu são cortadas. O gado de Proteu é um dos deuses marítimos, ele é uma das divindades que representa os mares. E aqui o gado de Proteu quer dizer os animais marítimos, os peixes, as outras criaturas que habitam os mares. Ou seja, aqui Camões narra que a nau vai cortando essas águas sagradas desse deus que são habitadas pelo gado dele, pelas criaturas desse mar. O gado dele é uma forma de dizer os peixes, as outras criaturas. Então, essa estrofe aqui, ela comenta que a frota portuguesa está navegando pelo mar rumo ao Oriente. Mas agora Camões vai começar a narrar, e aqui da 20ª estrofe, que eu vou estar comentando com vocês até a 29ª, que é um concílio dos deuses que acontece no Olimpo, convocado ali, uma reunião convocada por Júpiter. Então aqui, quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Ou seja, se reúnem um conselho numa reunião para estar discutindo o futuro do Oriente. Ou seja, o que vai acontecer com o Oriente quando a frota do Vasco da Gama alcançar aquelas terras. Pisando o cristalino céu formoso, vem pela Via Láctea juntamente convocados. Ou seja, eles vêm todos, os deuses vão sendo reunidos, partindo de seus domínios ali do céu. Algumas divindades são tão grandiosas que elas têm alguns domínios ali no céu, conforme a gente vai ver nas estrofes seguintes. Ou seja, imagina os deuses todos viajando ali, voando pelos céus, pelo espaço e indo se encontrar no Olimpo. Tendo eles sido convocados da parte do Tonante, pelo neto gentil do velho Atlântico. Da parte do Tonante, ou seja, o Tonante convocou eles. Quem é o Tonante? Tonante quer dizer trovejador, é o deus trovejador. Quem é esse? É Júpiter. Júpiter é o deus dos deuses. Na cultura greco-romana ele é equivalente ao deus Zeus, para quem conhece. Então Zeus é bem conhecido por ter um raio e arremessar o raio. Ele também manda os trovões. Aqui, então, Tonante se refere a ele, ou seja, ele que convocou. Mas quem fez, pela parte dele, mas quem foi realmente até os deuses foi o neto gentil do velho Atlante. Que é uma referência ao deus Mercúrio, ele é o deus mensageiro, ele é o deus dos ladrões também, das viagens. Ao longo dessa obra a gente vai ver que vai ter um momento que Júpiter vai enviar Mercúrio para entregar uma mensagem aos portugueses. Então, na mitologia, quando os deuses tinham alguma mensagem para mandar, era que Mercúrio quem enviava. Ou seja, imagine ali que o Júpiter vai estar convocando os deuses e ele manda entregar essa convocação ao Deus Mensageiro. O Deus Mensageiro vai até todos os deuses chamar eles. Então esse aqui é o que Camões coloca pra gente nessa estrofe. Os deuses indo até o Olimpo para essa reunião. Que continua nessa descrição, essa partida deles, esse deslocamento dos deuses até o Olimpo. Deixam dos 7 céus o regimento que do poder mais alto foi lhe dado. Alto poder que só com pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ou seja, alguns deuses são tão grandiosos que eles têm, os domínios deles ficam nos 7 planetas que ficam ali. É bem importante a gente estar lembrando que o Camões, por estar aqui contando um épico tendo inspiração clássica, ele vai se utilizar dos recursos
narrativos dos clássicos greco-romanos, ou seja, a obra de Homero e de Virgílio, que Homero é o grande poeta grego e o Virgílio é um maior poeta romano, eles utilizam muito dos aspectos das divindades do paganismo. Então, assim, a presença desses deuses é para estar ali constante na obra. E na cosmologia antiga, vários deuses eles tinham os mesmos nomes dos planetas. Então existe o deus Júpiter, o deus Mercúrio, o deus Marte, a deusa Vênus, a deusa Diana, que é a Lua, o Sol, que é representado por Apolo, que é Febo. Então aqui na obra a gente vai ver que vários deuses recebem esses nomes desses planetas e que alguns desses deuses são tão grandiosos que eles habitam esses planetas, eles ficam nesses planetas. Então é aqui que Camões está contando pra gente que esses deuses saindo do planeta, né, do planeta deles, dos domínios que eles ficam, eles estão indo até o Olimpo para participar dessa reunião. Além desses deuses, ali se acham juntamente, ou seja, já chegando no Olimpo, ou seja, já estão todos os deuses ali no Olimpo, além desses deuses grandiosos, se ajuntam no momento os deuses que habitam o Arcturo congelado, o Austro e as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Ou seja, aqui ele diz que também se juntam os deuses que habitam as 4 regiões do mundo, o norte, sul, leste e oeste. Aqui não é o norte, o Arcturo congelado é as regiões norte congeladas do planeta. Lembrando ali, Camões, ele é um poeta português europeu, então o norte aqui, mais ao norte, vai ficando cada vez mais frio. Ao contrário da gente aqui, que nós somos aqui no Brasil, né? Acho que a maioria do pessoal que está aqui me vendo deve morar no Brasil. O norte do Brasil vai ficando mais quente porque está se aproximando ali da região do Equador, que é mais quente. Mas o norte aqui, descrito por Camões, aqui é congelado. Que é a região do Arcturo, do Ártico. E os que o Austro tem. Austro quer dizer o sul, né? Também é o vento sul. Então, quando a gente vê aqui Camões mencionando o Austro, quer dizer o sul. E as partes onde a aurora nasce. A aurora, né? Imagine ali o sol nascendo no leste e vindo. Ele está vindo dessa região, é onde a aurora sai. Ou seja, alguns deuses estão ali nessa região leste e outros onde o claro sol se esconde, que é o oeste. Ou seja, Camões aqui está dizendo, além desses deuses que habitam os 7 céus, também estavam presentes os deuses que habitam as regiões do norte, do sul, do leste e do oeste. Seguindo aqui para a próxima estrofe, estava ali o padre sublime Dino, que vibra os feros raios de Vulcano, num assento de estrelas cristalino, com um gesto alto, severo e soberano. Ou seja, agora ele vai mencionar que Júpiter, que é o padre ali, sublime Dino. A gente vai ver aqui na obra que quando Camões utiliza a palavra padre, também quer dizer pai, quer dizer digno, quer dizer elevado, é uma forma, um adjetivo para elevar um determinado personagem. No caso aqui é Júpiter, que é o deus dos deuses, ele que convocou essa reunião. Então ali sublime Dino, o padre é aquele que vibra os ferozes raios de Vulcano. Como a gente mencionou em 2 estrofes para trás, né, o tonante, trovejador. Os raios de Vulcano são os raios fabricados pelo deus Vulcano. O deus Vulcano é equivalente ao deus grego Hefesto. Ele é uma das divindades que representa os ferreiros, os artesãos. Na mitologia, ele que fabricou os raios que Júpiter, que Zeus arremessava. Então está descrevendo aqui, Júpiter, aquele que arremessa os furiosos raios de Vulcano, estava sentado num trono, no assento de estrelas cristalino, se apresentando com um gesto alto, severo e soberano, ou seja, com um aspecto de dos deuses. Então imagina ali o deus Júpiter sentado num trono segurando um raio. Do rosto respirava um ar divino, que divino tornava um corpo humano, ou seja, ele era tão grandioso que ele exalava um ar dele que poderia tornar um mortal divino, tornar um ser mortal e imortal. Com o coroa e cetro rutilante, de outra pela mais clara que diamante. Ou seja, além de ele estar ali sentado segurando o seu raio, ele também estava com uma coroa e um cetro na outra mão, que esses 2 objetos tinham uma pedra tão brilhante que ela iluminava mais luz que um diamante, ou seja, mais brilhante que um diamante. Em luzentes assentos marchetados de ouro e de perlas, mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados. Ou seja, ali em cima, no assento estava o deus Júpiter, e mais abaixo estavam os demais deuses, participando assim dessa reunião. Como a razão e a ordem consertavam, precedem os antigos mais honrosos, mais de abaixo os menores se assentavam. Ou seja, enquanto Júpiter estava mais em cima, os deuses mais honrados estavam um pouco mais abaixo, e mais abaixo ainda os menos honrados, os menos grandiosos. É uma hierarquia entre os deuses, até está mais acima ali o deus dos deuses, que é Júpiter. Então eles estavam assim dispostos, os deuses todos sentados nessa reunião, quando Júpiter, alto e assim dizendo, com
tom de voz começa grave o reino. Ou seja, agora as falas que Júpiter dirige aos demais deuses, que agora vai começar essa reunião. Os deuses já chegaram, vai começar essa reunião, esse concílio. Eternos moradores do luzente, estelífero polo e claracento. Ou seja, aqui ele está saudando os demais deuses, moradores aqui dos céus, dos reinos dos céus, os moradores divinos, os deuses, os outros deuses. Se do grande valor da forte gente de luz não perdeis o pensamento, ou seja, se não se esqueceis dos grandes feitos do bom nome da gente de luz. Quem é gente de luz? São os lusitanos, os portugueses, ou seja, deuses. Se vocês não se esqueceram do grande valor da forte gente da forte gente portuguesa. Aqui de Luso quer dizer os descendentes de Luso. Assim, meio que na mitologia, na forma mais épica que é descrita a origem da Lusitânia, que é ali a região de Portugal, é descrito que houve um personagem que ele se chamava Luso e que ele conquistou aquelas terras e ele foi e nomeou aquelas terras com seu nome, assim, uma parte mais mitológica assim, da fundação da Lusitânia, que é onde ficam as terras de Portugal. E que nomeia, né, os Lusíadas, os que a gente está lendo assim, ou seja, esse povo. Ou seja, o povo de Luso, o povo português. Quando a gente for ver ao longo da obra essa menção, a gente vai ver algumas vezes isso mais adiante, quando Marte estiver discutindo falando com Júpiter, ainda aqui no Concílio dos Deuses, ele vai citar novamente esse Luso. Então, quando na obra a gente vê Luso, é referente aos portugueses, os lusitanos. Deveis ter sabido claramente, como é dos fatos grandes certo intento, que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Essa parte final aqui quer dizer o quê? Que está um pouquinho aqui confusa. Deveis ter sabido claramente como é dos fatos grandes certo intento. Ou seja, deuses, como vocês devem saber, como foi dito pelos fados, os fados quer dizer as divindades que é um grupo de divindades assim que determinam o futuro. São assim, vão colocar as divindades que falam sobre o destino. Ou seja, o destino já determinou que os portugueses vão fazer com que sejam esquecidos os humanos assírios, persas, gregos e romanos. O que quer dizer isso? Como a gente bem está lendo, a obra aqui do Camões dos Lusíadas está narrando os grandes feitos do povo português, do povo de Portugal. E como a gente viu ali por volta da terceira estrofe, os Camões coloca que os feitos dos portugueses são tão grandes que eles vão sobrepujar todos os feitos realizados anteriormente na humanidade. Principalmente os feitos aqui dos assírios, gregos, persas e romanos. Que esses povos na antiguidade realizaram grandes feitos, mas Camões coloca que os feitos que Portugal realizou são tão grandiosos que eles vão sobrepujar e fazer com que sejam esquecidos. E é isso aqui que Júpiter está dizendo aos outros deuses aqui no Olimpo. Seguindo aqui, já lhe foi bem o vistes concedido um poder tão singelo e tão pequeno, tomar ao muro forte e guarnecido toda a terra que rega o Tejo-Ameno. Aqui Júpiter está comentando alguns feitos que Portugal já havia realizado até então. Lembrando, nesse momento, os portugueses já estão realizando uma primeira viagem marítima rumo ao Oriente. Eles já realizaram grandes feitos até então, que a gente vai estar vendo mais adiante na obra, que foi a fundação e expansão do Reino de Portugal ali na Península Ibérica e na África. Então, até então, os portugueses já realizaram grandes feitos militares em terra. Agora está no momento que Camões vão ser realizados os feitos marítimos, os feitos marítimos dos portugueses. Mas aqui Júpiter comenta um deles. Os portugueses, mesmo tendo um poder tão singelo e pequeno, ou seja, Portugal era um reino pequenininho ali, ele tinha um tamanho muito inferior aos reinos cristãos vizinhos, principalmente ali os reinos espanhóis castelhanos, e os reinos muçulmanos que ficavam ali no sul da África. Então, mesmo sendo um reino tão pequeno, um povo tão pequeno, eles conseguiram se expandir nas regiões guarnecidas pelos mouros, que são essas regiões regadas pelo rio Tejo. O rio Tejo é um rio que fica ali na região de Portugal, e as águas dele ali banhadas ali são as águas as águas dele banham ali as terras de Portugal. Ou seja, são as terras da Lusitânia. Que Júpiter está dizendo que mesmo sendo um povo tão pequeno, eles venceram os bravos mouros e conquistaram aquelas terras ali. Para quem conhece um pouquinho de história sabe que teve uma época que aquelas terras estavam na mão dos muçulmanos ali, aquela boa parte da Península Ibérica. Mas aí durante uma época que é conhecida como a Reconquista, ou seja, os cristãos eles empreenderam uma série de conflitos e foram tomando aquelas terras, recuperando aquelas terras. E que é a época que Camões vai estar narrando, que é a expansão e fundação de Portugal ali. Então o Júpiter está mencionando aqui, elogiando os portugueses pelos seus grandes feitos, mencionando isso. Aqui, além dessas vitórias contra os muçulmanos,
Pois contra o castelhano tão temido sempre alcançou o favor do céu sereno, ou seja, os portugueses sempre foram favorecidos pelos céus também, lutando contra os seus vizinhos castelhanos, contra os cristãos. Assim que sempre, enfim, com fome e glória, teve os troféus pendentes da vitória, ou seja, sempre enfrentando seus adversários, eles sempre foram bem-sucedidos, conquistando os troféus deles, as bandeiras deles. Troféus pendentes são as bandeiras. Era bem comum quando você vencia um exército adversário, você ia lá e pegava a bandeira do inimigo e guardava pra você como sinal de troféu, falando, pra tá mostrando, ó, aqui, ó, eu venci esse adversário meu, eu tenho a bandeira do meu inimigo. Ou seja, Júpiter aqui exaltando os portugueses, falando aos deuses e exaltando os portugueses. Deixa os deuses atrás da fama antiga, que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. Aqui ele está mencionando alguns feitos realizados pelos antigos lusitanos, ou seja, aqui ele vai estar mencionando dois feitos relacionados a dois personagens na época ali que as terras da Lusitânia elas estavam sob o domínio dos romanos, ou seja, na época do reino, da república do Império Romano. Mais precisamente ali, república e o império. Que, ou seja, deixem para trás a antiga fama que os lusitanos alcançaram com Viriato. Viriato foi um personagem ali que ele liderou uma série de vitórias e de batalhas contra os romanos. Ele foi um dos lusitanos que se destacou na antiguidade. Também deixo a memória, ou seja, também deixemos para trás, ou seja, esqueçamos esses dois personagens, que aí vai falar algum outro. Também deixo a memória que os obriga, ou seja, a memória dos lusitanos, quando levantaram um por seu capitão, que peregrino fingiu na serva espírito divino. Aqui é uma referência a um personagem também que era o Sertório, que foi um outro lusitano que enfrentou os romanos. É até dito que ele tinha uma corça branca junto a ele e que essa corça era divina e ela dava previsões divinas para eles. Ou seja, aqui Júpiter está mencionando dois personagens do passado que se destacaram muito ali, dois personagens lusitanos, mas que eles devem também ser esquecidos, os feitos deles, porque o povo português realizou e vai estar realizando feitos ainda mais grandiosos, conforme ele vai estar mencionando aqui. Seguindo aqui, agora vedes bem que cometendo o duvidoso mar num leio leve, por vias nunca usadas, não temendo de África e noto a força, mais se atreve. Ou seja, agora ele está mencionando o que está acontecendo nesse momento aqui na história, ou seja, a viagem do Vasco da Gama rumo ao Oriente. Vedes bem, ou seja, vejam desses como eles atravessam o mar num lenho duvidoso, ou seja, em embarcações de madeira. Por vias não cruzadas, a gente tem que lembrar que os portugueses foram pioneiros nessa empreitada rumo ao Oriente. Eles circundam ali a costa da África para chegar no Oriente. Não temendo de África e noto a força. África e noto são os ventos ali do sul e do sudeste, que são representados ali por divindades. Lembrando, a gente está lendo aqui um épico, então vários eventos, várias situações são representadas por deuses ou criaturas mitológicas. Então, ao longo da obra a gente vai ver que Camões, ao se referir ao falar sobre ventos e tempestades, ele vai estar citando um nome divino, em referência aí aos épicos da antiguidade que Camões é um herdeiro, vamos dizer assim, né? Camões é um herdeiro de Virgílio, principalmente. Então aqui ele comenta, o Júpiter contando, vejam deuses como os portugueses navegam sem nenhum medo, enfrentando as duras tempestades e seguir por um caminho que eles nunca fizeram antes. Que havendo tanto já que as partes vendo onde dia é comprido e onde é breve. Ou seja, eles navegam aí, enfrentam os ventos, passando por locais que eles nunca conheceram. Aqui já as partes vendo e locais onde o dia às vezes é muito comprido e onde ele é muito curto. A gente tem que lembrar que assim, os portugueses foram saindo ali de Lisboa e foram descendo, então eles foram baixando no hemisfério e ficando ali na região do Equador, ali é muito mais quente, então às vezes o dia é muito mais comprido, e em outros momentos eles estavam navegando em algumas partes do mundo onde o dia era mais curto. Então Camões, por meio de Júpiter, tá exaltando os portugueses, assim, ó como eles são corajosos fazendo essa empreitada, passando assim por tantas dificuldades. Inclinem o seu propósito e perfia a ver os berços onde nasce o dia, ou seja, eles, por teimosia, por perfia e seguindo firmes nesse propósito, eles seguem rumo para alcançar as terras onde nasce o dia, ou seja, o sol, a ver os berços onde nasce o dia, ou seja, o sol faz berço, o sol nasce ali, nasce e vai fazendo a sua jornada, é o Oriente. Lembrando aqui, a finalidade da empreitada do Vasco da Gama é alcançar o Oriente. Então aqui, agora nesse momento, depois de ter exaltado os feitos passados dos portugueses e dizer que quão grandiosos eles foram em algumas batalhas, ele também ensinou os grandes feitos que estão realizando nesse momento, que são a empreitada marítima.
Prometido está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tem longos tempos o governo do mar, que vê do sol a roxa entrada. Ou seja, aqui ele vai comentar agora o futuro. Ou seja, Júpiter ali no concílio, falando para os outros deuses, diz que essa empreitada dos portugueses vai ser bem sucedida, porque como já determinou o fado, ou seja, como eu comentei anteriormente, o destino, que não pode ser quebrado, ou seja, nem ele, Júpiter, que é o deus dos deuses, pode moldar o que o destino já determinou, que os portugueses tenham longos tempos o governo do mar ali nessa região, ou seja, eles vão ser governantes do mar por muito tempo nessa região que do sol vê a roxa entrada, ou seja, né, no Oriente. É mais uma forma de Camões se referir ao Oriente, ou seja, de onde o sol vê a roxa entrada, ou seja, quando o sol está nascendo ali, o Oriente o pôr do sol, o amanhecer, o amanhecer, né, tá nascendo, ele tem um aspecto roxo, o dia fica roxo, o céu fica roxo, ou seja, mais uma forma de se referir ao Oriente. Ou seja, aqui Júpiter está dizendo que já está determinado pelo destino que os portugueses futuramente ali com o sucesso dessa empreitada eles vão dominar os mares do Oriente. As águas têm passado duro inverno e a gente vem perdida e trabalhada. Ou seja, que agora ele volta para falar sobre a situação atual dos portugueses. Ou seja, eles já têm passado um duro inverno desde que eles saíram ali de Portugal. O inverno tem sido muito difícil para eles. E eles têm tido muito esforço, muitas dificuldades. E parece bem seja feito que seja mostrada a nova terra que deseja. Ou seja, considerando que eles já têm passado tantas dificuldades nesse inverno, já é a hora deles finalmente alcançarem as terras que eles tanto desejam. Ou seja, lembrando, eles estão navegando ali na costa africana oriental já. Ou seja, logo eles vão estar chegando no Oceano Índico e alcançando as terras do Oriente. Então Júpiter, já mostrando que é favorável aos portugueses, fala assim, já está na hora deles alcançarem essas terras que eles tanto desejam. Ou seja, está na hora de Vasco da Gama concluir a sua jornada. Aqui terminando essa 29ª estrofe. E porque como vistes tem passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos, ou seja, considerando que eles já passaram tantas dificuldades até então nessa empreitada, tantos problemas, tantas adversidades, que determino, ou seja, eu, Júpiter, determino que os portugueses sejam agasalhados nesta costa africana como amigos. Mais pra frente, como eu disse, Camões vai estar narrando a parte, metade para trás, ou seja, o começo até o meio da viagem deles. Mas já adiantando ali, eles sofreram muita dificuldade. Eles foram atacados por alguns nativos, eles tiveram que enfrentar tempestades, eles sofreram algumas doenças por causa do escorbuto e perderam alguns marinheiros. Então eles já sofreram muito nessa viagem até agora. Então o Júpiter fala, já está no momento deles terem um descanso, ou seja, eles vão ser recebidos como amigos por algum reino aqui nessa costa africana. Mais pra frente a gente vai ver que eles vão ser recebidos num reino de Calicut, mais no final ali da costa africana. E tendo guarda em si da Lasa Frota, tornarão a seguir sua longa rota. Aqui terminando, ou seja, depois que eles serem recebidos ali como amigos, eles vão estar descansando, reabastecendo as navegações e poderão estar seguindo viagem e concluir a empreitada deles. Bom, pessoal, essa aqui foi nossos comentários sobre essa primeira parte aqui do Concílio dos Deuses do Olimpo. Eu fiz aqui alguns comentários da 19ª até a 29ª estrofe. No vídeo seguinte aí, vocês vão estar vendo a segunda parte aqui do Concílio dos Deuses, que depois que Júpiter deu esse parecer, começa uma discussão entre alguns deuses, com alguns sendo favoráveis e outros contra essa viagem. Então a gente vai estar lendo esses comentários aqui também, tá bom, pessoal? Então aqui, né, meu nome é Caio Mota Ribeiro, eu tô lendo aqui os Lusíadas com vocês, eu peço para vocês deixarem o like aqui, tá fazendo um comentário, tá compartilhando, vendo o que vocês estarem achando. Também vou pedir para vocês estarem olhando aqui um link que tá aqui na descrição, que são os comentários meus sobre os Lusíadas. É um e-book que eu tô preparando, ele já tem o primeiro, aqui, né, estamos aqui no comecinho de abril que eu tô gravando aqui com vocês. O primeiro canto dos 10 cantos já está disponível, então para quem quiser ter aí uma versão digital dos Lusíadas comentada por mim, tá ali, é um preço bem baratinho, tá R$10. Vocês vão estar adquirindo agora, já está disponível, como eu falei, o primeiro canto, e só por R$10 vocês vão estar vendo o comentário completo dos Lusíadas. Conforme aí vai estar passando o tempo aqui, eu vou estar atualizando esse e-book para vocês, vocês vão ter os Lusíadas inteiros com os meus comentários ali. Que o pessoal bem sábio, é uma obra difícil de estar lendo, os Lusíadas é a maior obra aí da língua portuguesa. Então um e-book ali explicativo vai ajudar vocês a estarem compreendendo essa obra que é tão importante, tá bom, pessoal? Então não deixem de acompanhar aí os nossos vídeos,
que vamos estar aqui comentando, eu vou estar aqui comentando com vocês a obra completa dos Lusíadas, tá bom, pessoal? Obrigadão aí, um forte abraço e fiquem com Deus.